Fala Vitrais, mais um episódio aqui na Conferência do Efeito Prisma. Eu sou o Madison Barreto. A gente está tendo uma maratona de episódios aqui. Então, se você ainda não passeou nessa playlist aí da Conferência do Efeito Prisma que a gente está cobrindo, dá uma passeada lá que já tem muito conteúdo legal. E agora a gente vai conversar com o Davi Lago. Com certeza você já ouviu, se você acompanha o Vitral, você já chegou a ver também Davi Lago. Que eu acho, Davi, que várias coisas que são muito caras para você também é muito caro para a gente do Vitral, que é falar de uma atuação do cristão para além do ambiente eclesiástico e que dialogue bem com a cultura, dialogue bem com outras denominações. Vitral, né? A gente até escolheu esse nome exatamente por causa disso. São várias peças que se unem e formam algo, né? Então a gente preza muito pela diversidade, né, da fé cristã no Brasil e a brasilidade também. Tá seu livro aqui de coautoria, né, com Rodolfo Amorim. Rodolfo Amorim é como se fosse o nosso padrinho, né? A gente já recebeu ele algumas vezes. Então, uma honra te receber aqui também. Muito obrigado. Muito obrigado, Madison. Estou muito honrado pelo convite, pelo carinho, a acolhida de vocês. É um privilégio. Cara, sua palestra aqui, né? A gente está com o tema da conferência sobre unidade, sobre ser um enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja. E sua palestra de um tema que eu acho que você é um dos caras de maior referência para falar sobre esse assunto de como dialogar, conviver e trabalhar junto com denominações diferentes. E você é um cara que, seguindo você em redes sociais, ora eu te vejo com um pastor conhecido presbiteriano, depois com um pastor pentecostal, né? Gente de tradições muito diferentes. E eu já queria que você falasse um pouco disso, né? Desse uma sintetizada do que foi a palestra também pra gente. Bom, então, obrigado, né, por a gente ter essa oportunidade aqui de conversar, aprofundar, né, esses temas tão importantes, Madison. Bom, é algo básico que a igreja, ela é formada por pessoas diferentes. Deus nos fez diferentes. Nos fez diferentes como pessoas. Por exemplo, a impressão digital, a voz de cada um é igual, você sabia disso, né? O timbre pode até ser parecido, mas ninguém no mundo tem a voz idêntica à sua. Exatamente. Uhum. Então Deus nos fez de um modo diferente. E isso também vale para os dons espirituais, que Deus, conforme Ele aprouve, conforme a sua graça, Ele derramou dons, talentos diferentes. Não tem nenhum cristão que tem todos os dons. Sim. Mas também não tem nenhum cristão que não tenha nenhum dom. Então, algum dom nós recebemos do Senhor para a edificação da própria igreja, para a edificação do próprio corpo. O problema é quando nós não entendemos isso, e aí nos tornamos pessoas arrogantes, que nós não só somos irresponsáveis diante de Deus, de não multiplicar o nosso talento, colocar a serviço do corpo, como deixamos de ser abençoados também pela vida de outras pessoas. Então eu venho de uma família muito ligada à igreja, já. Eu sou filho, neto, bisneto de pregadores. Meus 4 bisavôs e minhas 4 bisavós foram envolvidos com a igreja evangélica, plantando igrejas, pregando, trabalhando em orfanatos cristãos. Minha avó, né, no Lar Batista de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Então, assim, algo que nós herdamos também desde o nascimento. Eu cresci num ambiente assim, recebendo missionários em casa, missionários da Nigéria. Estou vendo um mapa do mundo aqui, né? O pastor Vitor, né? Ele e a Idalina, a mulher dele, a Dorcas e o Emanuel, seus filhos, ficavam hospedados lá em casa. Então a gente convivia com missionários da Nigéria, missionários de Toronto, né? O missionário Paul, o missionário Boyd, uma dupla que ficou um tempo em casa, do Canadá. O pastor Jack Shisley, do país de Gales. Então, eu venho de uma família que a minha casa era uma base missionária para homens, mulheres de Deus que passavam por lá. Então, eu cresci aprendendo isso, primeiro assim, na prática, e depois aprendendo na palavra, na medida que a gente cresceu. E a gente vê, por exemplo, a importância disso. Paulo, quando ele pregou em Atenas, a gente fala bastante do episódio no Areópago. Mas o Areópago, quando Paulo dialogou com a cidade inteira, aquilo ali foi o ponto culminante, né, da atividade missionária em Atenas. Quando nós vemos o início do capítulo,
Paulo pregou primeiro na sinagoga. Era o procedimento de Paulo. Ele falava primeiro na sinagoga e depois... E na sinagoga tem algo impressionante. Diz que Paulo pregou e se comunicou e falou com os cristãos, os judeus, né, de fala hebraica e de fala grega. Ou seja, podemos dizer assim, Paulo falou nas diferentes línguas da sinagoga. Isso não é uma coisa qualquer, porque, como nós lemos no início do Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, houve um racha, um cisma na igreja, porque as viúvas de fala grega eram preteridas na distribuição dos alimentos. Elas eram deixadas de lado por último, quando desce, e havia uma predileção, uma preferência, havia uma parcialidade na distribuição do alimento para as viúvas. As viúvas de fala hebraica eram privilegiadas. Isso estava errado, isso foi uma confusão. E aí eles escolheram, então, peraí, tem que organizar isso, né? Aí Pedro falou, nós vamos dedicar a oração, a palavra, e vamos separar homens. Então, quer dizer, foi um problema lá no início da igreja, quando surge o ministério diaconal. Agora, Paulo já era alguém capaz de falar nas diferentes línguas da sinagoga. E a gente vê ali como isso o qualificou, até ele falava lá para a cidade, mas ele falava dentro da igreja. E hoje, algo que a gente perdeu, né, Madison? A gente perdeu um pouco, acho que isso, assim, nos dias atuais, lacração, um espírito sectário, que Jesus, desde o início, condenou nos seus discípulos. Uma vez, os discípulos, eles falavam assim, Jesus, olha lá, aquele povo ali está expulsando o demônio, o que a gente faz? Tal. Eles estão expulsando... O diabo, uma casa dividida não vai subsistir. Então deixa eles pregando lá. Quer dizer, os discípulos ali, eles achavam que só eles podiam falar de Jesus, só eles tinham o poder de controlar Jesus. Jesus quebrou esse espírito sectário. Né? A igreja cristã é descentralizada. Cristo é o único centro. Ele é o único cabeça, né, da igreja. Então são princípios que precisam ser resgatados. Parabéns a vocês que têm dedicado com muito amor e carinho a retomar essa reflexão bíblica nos nossos dias, Madison. Sim. E cara, a gente tem uma igreja evangélica brasileira muito diversa, né? E você caminha por todos esses meios. E assim, a última grande iniciativa de tentar juntar todo mundo, né, e que deu certo por um bom tempo, né, foi a EVB, né, com Caio Fábio lá, anos 90 até... Anos 90, 80 para 90, né? E depois disso, assim, por causa da queda do Caio, a gente nunca mais teve algo semelhante, né? Estamos 24 anos depois, ainda não consegui... Depois parece que ficou cada vez mais segmentado o evangélico e pouco diálogo. Você acha que existe esperança, assim, da gente conseguir caminhar um pouco mais junto, né? Enquanto igreja brasileira, mesmo sendo tão diversa de tradições, de denominações? Tem muita coisa aí na sua fala, né? Sim. Assim, primeiro aquele que está de pé, vigie para que não caia, né? E assim, a igreja evangélica brasileira, ela, se a Bíblia diz que nós devemos caminhar com unidade na diversidade, porque é possível. A Bíblia não vai exigir de nós algo que é impossível. Sim. Né? A Bíblia está escrito lá, é o padrão. Não significa que a unidade, ela é uma unidade de pensamento. Né? Um era o espírito, quando você lê lá em Atos, um era o espírito da multidão dos que criam, um era o espírito. Eles tinham uma unidade nunca foi uma unidade 100% doutrinária. Não existe esse momento na igreja. Assim, um momento que é um só batismo, um só Senhor, uma só fé. Né? Mas há uma sã doutrina, mas você não vê... pelo contrário, o Atos mostra inclusive as tensões de pensamento diferente. Alguns eram mais judaizantes, outros eram mais, por assim dizer, apostólicos. E, quer dizer, lá no concílio de Jerusalém a gente vê as diferentes vozes, né? Tiago, Pedro, você vê os apóstolos, mas eles entenderam que o Espírito dizia, mas o pensamento deles era diferente, né? Existia ali diferença. Agora, a igreja evangélica brasileira, ela... antes de falar da igreja evangélica brasileira, lembrar o princípio protestante. O protestante, ele é mestre em divisão, por isso que ele é protestante. O protestantismo, o que diferencia justamente esse ímpeto. O princípio protestante é de não se submeter, entendeu? Ele protestante é especialista em divisão.
dividir, tem uma ênfase sectária em muitas tradições protestantes, né? É uma tradição muito centralizada, ninguém fala em nome dos evangélicos, ninguém nunca falou, nem Lutero, né? Na época, logo no início, isso desde o início do protestantismo, esse sempre foi um desafio de todas as tradições protestantes, né? De entender a nossa diversidade, mas entender também a catolicidade no sentido da Igreja Universal, ela é una, né? É a igreja, né? Então nós entendemos, então sempre foi um desafio constante, né? De todas as denominações protestantes, de caminhar para uma fragmentação total, uma individualização total. Isso, eu vou chegar nessa parte da igreja brasileira, mas é importante lembrar sempre isso, né? As bases disso são muito profundas na teologia cristã. Isso vai para a Trindade, né? Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus, né? Na formulação clássica. Então, Deus, ele é 3 pessoas. Então, a heresia do monismo, de dizer que Deus ele tem uma pessoa só. Não, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Cada pessoa é plenamente Deus. Não há uma espécie de um é mais Deus do que o outro Deus. Não, Jesus é 100% Deus, o Pai é 100% Deus, o Espírito Santo é 100% Deus. Que é a heresia do subordinacionismo, né? Um subordinar o outro, né? Quer dizer, essa é uma outra heresia. E há um só Deus. Não é triteísmo, não são 3 deuses, é um só Deus. Então a Trindade afirma, né? Deus é 3 pessoas. Cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Jesus ele falou, batizando-os em nome, no singular, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não é nos nomes, é no nome, é um só Deus. É um só Deus de Israel, é um só Deus que existe. Então amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, entendimento e alma. Então, a essas 3 heresias antigas, que cada uma procura anular dos aspectos da doutrina da Trindade, como assim nós falamos na tradição teológica cristã, né? Existe um equivalente também para pecados contra o corpo de Cristo, se você olhar. Então, como que seria... Deus é 3 pessoas. Qual que seria, então, a heresia, né? Quer dizer, o monismo. É uma pessoa só. É você dizer assim, não... as pessoas não têm, então, os seus dons diferentes. Seria você anular o talento de cada um, o dom de cada um, como se todo mundo fosse... Não, Deus é 3 pessoas. Então, nós temos... Você dizer que ou no a segunda heresia, de que um é mais Deus, outro é menos Deus, seria dizer que nós somos um em Cristo Jesus. Não é que um é mais importante do que o outro, não tem hierarquia. O protestantismo diz, né, interpreta que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. Então um sacerdócio universal de todos os crentes. E ao mesmo tempo há um só Deus, há uma unidade, ele é um só Deus. Então é a questão também do individualismo, né, que quer dizer, preserva a pessoalidade, mas você não tem a unidade, né? Você percebe, mas é só eu que estou certo, o outro está errado. Aí que até feitiçaria. É controlar o outro tá errado, só eu que estou certo, né? O egoísmo, quantos pecados estão aqui? Então, o protestantismo tem que tomar sempre essa precaução, porque um dos pontos fracos é o que você está falando, não caminhar. Mas nós temos na história agora do protestantismo brasileiro, temos exemplos, sim, de unidade na diversidade. Talvez o melhor exemplo é a Sociedade Bíblica do Brasil. Sim. Né, que nasce como uma junta, inclusive aqui em Belo Horizonte, na primeira igreja batista de Belo Horizonte. Cresci lá, né? Nasci e cresci lá. As fotos ali no hall ali, né, de entrada, quando a Sociedade Bíblica do Brasil... Quer dizer, até hoje a Sociedade Bíblica do Brasil é a sociedade que mais publica Bíblias no mundo, mais difunde as Sagradas Escrituras no planeta Terra. É fruto da unidade da Igreja Evangélica Brasileira. Então nós temos um exemplo que está aí, né? Sobre a EVB, a EVB foi uma das iniciativas, uma iniciativa muito importante no começo dos anos 90, em especial, num momento onde os evangélicos ainda eram ali 7% da população. Eram pouco, né? Teve uma época que era 1%, até os anos 60, 70. Já nos anos 80 vai indo para 5%. E de uma população que era muito menor do que a de hoje também. Uma população, né? Hoje nós ultrapassamos 200 milhões de habitantes no Brasil. Então, proporcionalmente, tem isso também. Era você reunir
lideranças que representam, um exemplo, 1 milhão de pessoas é uma coisa. Você reunir lideranças que representam 80 milhões de pessoas, não é que é a igreja, é um desafio em qualquer comunidade humana. Entende o que eu tô falando? E realmente, né, nós, da cisão da EVB, mas vieram outras iniciativas que às vezes não, aí a história que vai longe, né, mas tem a Aliança Evangélica Brasileira hoje, tem o CIMEB, que é o Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos do Brasil. Existem outras bases constituintes para a unidade, outras plataformas, editoras que publicam livros, acabam que se tornam hoje, né, plataformas de diálogo da igreja. A igreja é muito viva, né? Ela vai além de instituições frias. Cara, e quanto que a gente precisa também ser Desculpa que eu empolgo na resposta. Sim, aí. Mas a gente precisa ser intencional na unidade, né? É muito fácil a gente se isolar nos nossos grupos, né? Eu sou de teologia reformado, fico com uma galera reformada. Pessoal pentecostal, cada denominação. E aí a gente precisa ser intencional. Eu preciso me sentar com esse outro irmão que tem uma tradição completamente diferente da minha. Eu preciso conseguir cultuar junto com ele, respeitá-lo, amá-lo. Sentar na mesa e entender que ele compreendeu aspectos do evangelho que talvez eu não tenha compreendido. Eu vou precisar ouvi-lo, né? E você tem feito isso também, né? Eu queria falar disso também, do quanto que é importante para uma construção de uma boa teologia, né? A gente ouvir um pouco o nosso vizinho também. Sim. Né? Aí tem uma questão também, Madison, que é a questão da humildade. A humildade é a característica definidora de Cristo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, Jesus colocou essas características definidoras, né? Filipenses 2, nosso esvaziamento do Senhor. A humildade, ela é considerada até hoje, em muitos contextos, culturas éticas, sistemas éticos, como um problema, como um sinal de fraqueza. Na fé cristã, ela te identifica com o próprio Jesus, né? Bem-aventurado é o pobre de espírito, deles é o reino dos céus. Então, Jesus é extremamente contracultural ser um cristão. No mundo que você tem que pisar nos outros, tá com a razão, Jesus nos ensina um caminho diferente, um caminho de humildade. Ser pronto a ouvir, tardio a falar, né? Então, será que a gente está vivendo esse caminho hoje? Muitas vezes a gente tem um monte de respostinha pronta, porque é cômodo também você não ter que pensar, alguém já pensou por você, você sempre ser um robozinho que nem vive, ele nem entende o que está repetindo, repete igual um papagaio, né? E muitas vezes de reformado não tem nada, não tem uma gota de espiritualidade reformada, né? Se você contrastar com os reformados mesmo, que o preço que os reformados pagaram, né, para ter a Bíblia traduzida no nosso idioma hoje, para ter escola pública, para ter desenvolvimento nas ciências, para ter desenvolvimento na democracia representativa, nas liberdades de expressão, foram os huguenotes que criaram o primeiro jornal do mundo, foi o protestantismo que levou ao avanço das universidades, né? Aí é fácil a gente, às vezes, colher o fruto do que essas pessoas pagaram, né? Lutando pela tolerância, né? A moderna discussão de tolerância nasce com o John Locke, né? Um protestante, né? Então, aí hoje a gente se vale das conquistas reformadas, nos dizemos reformados, não tem nada de reformado, às vezes é muito mais católico romano medieval, nem o católico de hoje. É um comportamento na prática que lembra muito mais a história dos papas que iam armados para a guerra matar pessoas. E aí a pessoa, às vezes, fala que é reformado, na prática é um católico romano medieval, não tem nada de reformado. Sim. Da índole reformada, não entende? Sim. Cara, um outro trabalho que eu acho que também sensacional que você tem feito é mudar um pouco o imaginário brasileiro de quem é o evangélico, né? Você lançou alguns livros que contribuem para isso. Eu li Brasil Polifônico, que foi numa época assim, de uma efervescência do envolvimento evangélico com a política no Brasil, e eu fiquei meio perdido, assim, de cara, qual que é o meu papel nisso tudo? E Brasil Polifônico me ajudou a direcionar, e eu entendi que a relação do cristão com a política e sociedade, cultura,
vai muito além só do momento que a gente estava vivendo, né? E além de Brasil Polifônico, né, o seu livro Ame Seu Próximo, que você traz biografias, né, histórias de várias pessoas cristãs que ao longo do século têm contribuído com a sociedade, com a cultura, e as suas falas, né, de entrevistas e tudo mais, desmistifica um pouco uma ideia, uma caricatura que o Brasil tem de quem são os evangélicos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. A fé cristã, a fé evangélica, né, relacionada ao evangelho, contribuiu de modo decisivo. Tem um jurista, o Norberto Bobbio. Ele é um autor, todo estudante de direito conhece. Foi um italiano, um filósofo do direito, né? Um professor muito querido, né, muito didático. Todo mundo gosta de ler os textos dele. É um texto introdutório muito importante. E ele era ateu, né? Ele, na autobiografia e no final da vida, compartilha, né, os seus pensamentos sobre a espiritualidade, sobre a fé, sobre Deus. E ele diz algo desconcertante. O Roberto Bobbio fala assim, olha, gente, uma coisa é o fato que eu sou ateu, né, eu não acredito em Deus, etc. Outra coisa, totalmente diferente, é o fato que as igrejas ajudaram ao próximo mais do que qualquer outra coisa que eu conheci na minha vida. Ele fala isso. Ele fala, eu não creio, mas assim, eu não posso ser desonesto intelectualmente de dizer, não, peraí. Então, o que é interessante, as ações de amor ao próximo da igreja são reconhecidas mesmo pelos seus adversários. É inquestionável. A fé cristã criou os hospitais, né? São Basílio Magno criou o hospital, a Igreja Bizantina criou o hospital. Henri Dunant, um evangélico, criou a Cruz Vermelha, única entidade que venceu 3 vezes o Prêmio Nobel da Paz, né? Incluindo o primeiro Prêmio Nobel da Paz. E a Igreja Evangélica do Brasil também. A Igreja Evangélica no Brasil tem contribuído de um modo incalculável no Brasil profundo, nos rincões da nossa nação, nos presídios. Nenhuma presença é mais transformadora nas cadeias brasileiras do que a presença do trabalho social das igrejas evangélicas, em lugares que ninguém tá nem aí, que as pessoas não... Quando você chega lá, tem lá uma pessoa ali servindo, ajudando, orando. O meu sogro, ele vai, desde que eu conheço, 2 vezes por semana, jogar bola com os meninos aqui em Minas Gerais, entendeu? Ele vai jogar com jovens que estão na cadeia para levar uma palavra de esperança. Ele não precisa fazer isso, concordo, mas ele vai para ajudar, porque foi isso que Jesus ensinou. E muitas vezes nós temos um comportamento meio distópico, meio triste, meio sem esperança na sociedade, que é o oposto do que Jesus nos ensinou, né? De salgar, de levar o aroma dele, de levar vida para as pessoas. Então, de fato, a gente tem o Rodolfo, você está falando do Rodolfo Amorim e o Marcos Almeida, de um modo muito direto, tentado mostrar um outro tipo de testemunho. Sim, sim. Pra gente fechar, né? A gente tem um quadro aqui no Vitral que a gente faz algumas vezes, chamado Fofoca Reversa, que a ideia é falar bem pelas costas, né? E aí a gente usa para indicar pessoas, livros, materiais. O que você poderia indicar pra gente, pra galera que tá assistindo, dentro dessa temática de unidade, né? Seja livro, pessoa que tem algum material, vídeo, por aí vai. Eu acho que tem bastante coisa muito bacana. Primeiro, de cara aqui, eu tô lembrando muito do meu pastor, queridíssimo amigo, o pastor Rafael Abdala. Sim. Da Primeira Igreja Batista de Guarapari. O pastor Rafael Abdala tem feito um trabalho muito bonito no estado do Espírito Santo, nas igrejas batistas no Brasil e no mundo. Por ser alguém ligado à Bíblia, que prega, que visita as ovelhas. Sabe, ele faz o trabalho de um pastor, uma redescoberta do ministério pastoral em uma geração muito... Tudo é internet, pastor de iPhone, pastor de sofá, entendeu? De tela, telepastor. Ele tem feito um trabalho e, apesar de jovem, né? Ele tá um impacto grandioso, assim, na vida das pessoas, famílias inteiras. Então ele tem se destacado positivamente como uma figura assim, amorosa, sim, querida, que fala, que é firme, mas que não sabe, essa coisa do ódio gratuito. Então o pastor Rafael Abdala, eu tenho muito orgulho, né, de chamá-lo de amigo e de poder acompanhar de perto o que Deus tem feito
por intermédio da vida dele. Agora, eu recomendaria para uma pessoa, não uma obra específica, mas eu recomendaria estudar a história da igreja. A história da igreja bizantina, as igrejas ortodoxas, a igreja grega, né? A igreja da Etiópia. Quanto mais você vai estudando as diversas manifestações do Senhor na história, em outros povos, em outras culturas, tem uma linha nova de estudos que são estudos etnodoxológicos. A etnodoxologia estuda as formas de adoração a Deus em diversas culturas, não é? Cristãs. Você fica, às vezes, baixa sua bola, entendeu? Só de você ver a grandiosidade. Quanto mais eu viajo, tenho a oportunidade de conhecer outras nações, eu vejo, gente, a gente não é nada, a gente acha que a gente sabe tudo. Olha essas pessoas aqui adorando a Deus, olha o amor dessas pessoas, olha Jesus na vida dessas pessoas. Então, conhecer, ampliar sua geografia, ampliar sua temporalidade, entendeu? Não ficar só lendo a mesma coisa eternamente, entendeu? Num ciclo vicioso, numa pobreza vernacular, uma pobreza histórica. Claro, cada um tem a sua tradição. Sou uma pessoa batista, com uma índole reformada carismática, cobertura aos dons. Eu entendo, eu sei explicar o que eu quero, sei posicionar, mas não é, sabe, domesticado, não ser uma pessoa... Porque quando você vai se conformando demais com uma determinada tradição humana, cuidado que é um passo para você virar um fariseu, você virar uma caixa, você virar um algoritmo, né? Você se tornar uma pessoa formatada, não pela palavra, porque a espiritualidade é viva, a doutrina da encarnação, entendeu? É algo vivo, tem uma tensão. Nós somos chamados a pensar, nós somos chamados a refletir, a encarar as novas questões. O que adianta ter a resposta certa 300 anos depois? Então, eu acho que essa abertura para conhecer com amor, né, ela é uma experiência de humildade também. É quando a gente fala, poxa, que Deus tem misericórdia de nós, né? Olha como que Deus é muito maior, né, do que o Deus de laboratório que muitas pessoas querem criar. Sim. Davi, prazerão te ouvir. Obrigado, desculpa aí a voz rouca, o cansaço, a correria, mas uma alegria, meu querido. Muito bom te ouvir. E galera, fica as dicas aí, né? Acompanhe, leia os livros do Davi. E o Bruno chegou aqui que ele tava simplesmente cantando ali com a Ana Heloísa. Olha aí. Eu tô maluco, eu não tô bem, desculpa, eu tô emocionado ainda. E a gente quer te presentear aqui. Obrigado, com gente. a bolsa do Vitral. Fé, cultura, brasilidade, mesa Vitral. Isso. Os nossos palavras são muito caras pra gente, que eu tenho certeza que pra você também, né? Mesa, sentar na mesa e dialogar. Brasilidade, você tá com um título aqui exatamente sobre isso, e cultura, nossa relação fé com cultura. Muito obrigado, Davi. Muito bom te ouvir. Obrigado. Sejamos o sal da terra verde e amarela. É isso. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Você ficou parecendo um Louro José, hein?